Então, gente, a partir da exposição da Vanessa e do comentário de alguns trabalhos, eu gostaria ainda de conversar com vocês sobre alguns tópicos relacionados à função do apresentador, tá? É, multimídia, né? O que é que nós temos aqui nesse primeiro documento, né? Nós temos o seguinte: praticamente tudo pode ser roteirizado em formato de uma história a ser compartilhado usando para isso uma apresentação multimídia. O que a gente tem aqui, em primeiro momento, é a ideia de que nós devemos compreender que tudo que a gente apresenta fica melhor apresentado quando a gente conta uma história que tem a ver com a nossa vida, né? É exatamente isso que a Vanessa faz no material dela. Contar uma história, né, da sua vida para reforçar o material que ela vai tentar apresentar na forma de apresentação multimídia, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, fique atento. O grande segredo das histórias é que elas apresentam protagonistas fortes que geram empatia e impacto emocional, apresentam uma linha central e conseguem gerir a curiosidade do público, né? Ou seja, você precisa aprender a contar histórias, seja relacionadas a você, seja relacionadas àquelas pessoas com as quais você conviveu, ou histórias passadas que possam reforçar o presente, tá? Você também tem que ter protagonistas fortes, né? É sempre bom, dentro da história que você vai contar numa apresentação multimídia, que você selecione uma personagem forte, com características poderosas, né? Que geram empatia, que criam um impacto emocional e apresentam sempre uma linha central que consegue administrar a curiosidade do público. Tudo isso tem a ver com manter a atenção das pessoas em cima do que você está apresentando. Não só de você, mas em cima do que você está apresentando, certo? E um outro detalhe, é preciso criar um roteiro de apresentação de vídeo, né? Provavelmente a Vanessa, quando foi fazer aquele material que foi mostrado anteriormente, criou um roteiro de apresentação para poder divulgar o seu material, tá? Isso é extremamente importante de ser realçado, tá? Outra coisa importante, é importante que o apresentador, né, aquele que está apresentando o serviço disponibilizado nos slides da apresentação ou numa outra forma, num outro formato audiovisual, é importante que o apresentador saiba que, mesmo estando tudo 100%, o sucesso dependerá de sua atuação, né? Ele tem que interpretar o seu papel naquela situação. Ele não é simplesmente uma pessoa que está lá com sua singularidade. Ele precisa se travestir de uma figura que irá interpretar um papel que está relacionado ao desempenho relativo ao produto que ele está colocando, né? O apresentador tem que ter domínio do assunto que vai falar e ter ensaiado bem, além de estar preparado para eventuais problemas, que é exatamente isso que a Vanessa faz, né? É, por exemplo, o fato de não conseguir exibir suas apresentações, o fato de que a conexão pode estar ruim, o fato de que não tem muita gente lá inscrita no canal para acompanhar a live naquele momento, né? É preciso saber lidar com essas dificuldades, né? Mesmo que essas dificuldades não sejam resolvidas, né? Mas é preciso saber lidar com essas dificuldades daquele momento para você ir contornando as situações, né? É, então é preciso realmente estar preparado para eventuais problemas, né? Outra informação bacana, vamos lá. Existem diversos tipos de recursos que podem ser utilizados para auxiliar o apresentador a manter um bom nível de atenção da plateia e assim conseguir passar sua mensagem principal e imprimir a sua marca. Em reuniões rápidas e ou onde o tempo é escasso, ele pode ir direto ao ponto, expondo o que tem para depois revelar seus argumentos, dando sequência à sua história. Com mais tempo, ele pode trabalhar com analogias, com metáforas que auxiliam a compreensão de assuntos complexos a partir de um raciocínio mais leve, similar ao íntimo da plateia. Ou seja, você pode dependendo do tempo que você tem para apresentar, você vai assumir uma estratégia, uma tática de apresentação diferente. É isso que está sendo dito aqui, né? E aí está sendo dito aqui também o quê? Que é preciso recorrer a analogias, a metáforas, né? Você vai falar de uma coisa se referindo a outra, vai casar histórias diferentes para produzir encontros bacanas em cima da sua fala, né? Para reforçar o tema que você está colocando na apresentação, né? Perguntas, histórias engraçadas e dramas também têm impacto sobre a audiência. Então é sempre bom
Colocar perguntas, histórias engraçadas e dramas, né? Claro, e você vai dosar isso de acordo com o público com o qual você tá entrando em relação durante a apresentação, né? Mas reforcem isso, né? Perguntas, histórias engraçadas e dramas têm impacto sobre a audiência, tá? A fluência no idioma e correto uso da língua não prejudicam essa regra básica. Adequar a linguagem. O que é isso? É preciso saber é, usar o tom certo da linguagem, seja você falando, mesmo que você fale bem o português. Você pode falar bem o português, mas é preciso saber adaptar a linguagem para o público com o qual você está falando. Então, é preciso conhecer esse público antes. Dependendo do segmento de mercado e do público para o qual você está dirigindo a sua mensagem, você vai ter que mudar a forma como você fala, tá? Isso é uma outra coisa bacana. Histórias, dramas, né? Metáforas, analogias, geram impacto sobre a audiência, né? Assim como coisas engraçadas, tá? Adaptação da linguagem, história, metáfora, drama, coisas engraçadas. Isso tudo você tem que levar em consideração na hora de definir a maneira como você vai se comunicar, tá? E aí tem uma regra de ouro. A regra de ouro é a seguinte: a espontaneidade confere naturalidade. Desse modo, o apresentador tem que ser ele mesmo e não um cara que ele admira. Espontaneidade, contudo, não significa amadorismo, né? Ou seja, além daqueles elementos anteriores que nós colocamos, você tem que seguir essa regra básica. Você tem que ser espontâneo, né? Tem que ser natural, tem que tentar ser a pessoa mais tranquila que você pode ser. No entanto, não significa dizer que você tem que ser despojado de rigor em algumas coisas, né? Você tem que ir atrás de apresentar bem o seu documento, porque senão você vai ter problemas na hora de passar credibilidade para o público com que você está falando, tá? Vamos começar com um study vlog diferente hoje, porque eu não tenho que estudar nada, nem fazer um trabalho assim de resumo, como eu geralmente mostro por aqui, mas o que eu tenho que fazer é uma apresentação sobre motivação da minha matéria de psicologia da educação, nossa condição, né? Apresentação, motivação, psicologia da educação, mas enfim, é isso. Eu estou estudando motivação, né, teoria da autodeterminação também, eu e mais alguma amiga, então a gente precisa apresentar esse trabalho na terça-feira. E o que acontece? Como é um tema bem complexo, em vários componentes e tal, a minha amiga fez um esquema no PowerPoint mesmo, né, enfim, vou mostrar pra vocês direitinho, mas eu quero tentar passar isso pro Prezi. E pra quem não conhece, eu não conheço tão bem, tô conversando com vocês, essa é a proposta do vídeo, tá? Mas ele é tipo um negócio de apresentações também, mas muito mais dinâmico do que o PowerPoint. Então, tipo, eu tenho uma bola aqui, aí dá um zoom na bola e aí surgem outras coisas, enfim. Não sei se vocês já viram na faculdade de vocês, eu sempre via, tem várias pessoas da minha graduação, várias não, né, mas algumas que usam bem e fazem precisas no Prezi, e eu sempre adorei essa parte, eu não sei porque eu nunca fui tentar fazer uma apresentação lá, sendo que eu adoro fazer slides diferentes, eu adoro essa parte. Então, resolvi mostrar hoje pra vocês. Eu não vi nenhum vídeo tutorial, eu não vi nada, nunca entrei na plataforma, tá? Então eu vou acessar com vocês direitinho, vamos descobrindo juntos a quanto eu vou gostar, se tô conseguindo, como é que tá sendo, e acho que vai ser legal. Então vamos lá. Esse daqui é o site do Prezi, e eu sei que ele tem a versão gratuita e a versão paga, né? Então, obviamente, eu vou usar a versão gratuita. Vamos lá, comece já. Vamos ver aqui o que temos. Tem como fazer básico, tem várias opções de pagar e tal, enfim, um monte de coisa. Mas eu quero usar a versão gratuita mesmo. Aqui tem que criar uma conta. E aqui o que eu não posso fazer? Não tenho armazenamento limitado, tenho controle de privacidade, não tenho acesso offline, ou seja, eu só posso acessar por aqui. Então isso é uma questão, tem que ver se vai ter internet na sala de aula para poder, enfim, apresentar, mas geralmente tem, então tudo bem. Eu criei minha conta, aí eu coloquei a opção de escolher algum modelo para eu começar, ao invés de eu começar do zero, porque como eu nunca usei, acho mais fácil começar de um modelo, né? Tem vários modelinhos aqui, tá vendo? Não sei se algum vai se encaixar, talvez esse daqui, uma coisa mais bonita assim, ó, vamos ver. Tá falando que esse daqui é para novatos, então talvez seja bom, ó. Ele vai indo pros tópicos, aí tem os subtópicos também. Tá vendo que aqui tem a classificação, se é para novatos e tal.
vendo? É assim que funciona. Você vai passando, enfim, descobrindo isso daqui. Vamos ver, acho que é mais fácil do que eu pensei que seria, pelo menos usando o modelo, né? Aí eu acho que se eu apertar aqui usar esse modelo, vamos ver. Ó, boa escolha, dá um título dessa apresentação. Continuar. Daqui a pouco, quando eu começar a entender mesmo, eu filmo a tela pra vocês que vai ficar um pouco mais fácil. Mas por enquanto, vai ter que ser qualquer pessoa, então. Vou gravar a tela aqui pra vocês verem mais ou menos como que funciona, mas eu já descobri que o problema, que eu tinha até ouvido falar nisso, que a questão mesmo é a apresentação, que só pode ser online, não tem como você baixar. Então, isso é um problema, porque você precisa ter internet na hora da apresentação, né, pra você acessar o seu Prezi e acessar a sua apresentação. Eu tenho 99% de certeza que eu vou ter, mas, gente, esse tipo de coisa é sempre bom garantir. Então, o que acontece? Ai, vídeo ficou desfocado, eu não sei se há muito tempo. Vou mostrar aqui pra vocês que eu já tenho um esquema em PowerPoint, um PowerPoint. Então, eu posso deixar o PowerPoint um pouco mais bonitinho e caso não funcione o Prezi, caso não tenha internet, eu vou ter o PowerPoint, entendeu? E aí, enfim, essa é uma boa dica pra vocês. Vou filmar agora a tela pra vocês verem eu tentando mexer em alguma coisa aí, tá bom? Ó, agora já tá filmando aqui. Esse daqui, ó, é o PowerPoint com os esquemas que a amiga tinha feito. A gente estudou os textos juntas, tá vendo? Então, ó, aqui do lado você tem uma visão geral e aqui tem cada um dos tópicos. E aí quando eu aperto, tipo, tópico 1, tá vendo? Ele vai abrindo as opções, tópico, subtópico, texto. E aí você pode ir voltando aqui do lado. Entendi que esse é o menu principal. Enfim. E aí a questão das animações eu não sei muito bem como fazer ainda. Vou explorar aqui. E aqui tem uma barra que é como você acrescentar mais um tópico também. Então se tiverem, enfim, mais tópicos. Então aqui, por exemplo, primeiro eu quero aprendizagem com isso tudo aqui em volta, né? Então o bom seria que esse primeiro tópico aqui, vamos lá, vou colocar o zoom aqui, tivesse 5 subtópicos, tá vendo? Então ao invés de 2, eu quero 5. Aí eu tenho que acrescentar subtópico, ó. Ó, acrescentei. Ah, gostei, hein? 1, 2, 3, 4, 5. E aí será aqui. Ah, olha que legal, consigo escolher onde ele vai ficar. Eu queria deixar um círculo no meio e vários círculos em volta. Isso eu ainda não sei como eu faço. Vamos ver. Talvez seja mais fácil eu começar de um em branco, né? Que não esteja pronto. Bacana, né, gente? Então, aqui, o que eu peço para vocês fazerem? Para quem tem computador, né? Entre no site do prezi.com, façam a inscrição, criem a conta de vocês e mexam um pouquinho nessa ferramenta, né? Que é uma ferramenta alternativa muito, muito interessante que pode ser uma saída também para quem não quer usar o PowerPoint ou acha que pode animar com mais facilidade os seus trabalhos. Aqui tem essa ferramenta maravilhosa, tá? Além disso, eu peço que vocês deem sempre uma revisada no conteúdo anterior sobre a questão do apresentador, né? E eu me coloco à disposição para ajudá-los no que vocês precisarem. Olhem o material didático, observem os exercícios que estão sendo passados. Obrigado pela atenção, até a próxima aula, gente.